Graça e paz, amados, bom dia. Nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, celebrando um dia muito especial. Hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje nós comemoramos que Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem para o reino dos céus, né? Porque nós temos essa certeza da ressurreição e da vida. A ressurreição, a salvação, ela está no Senhor Jesus. Então hoje nós comemoramos porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa vida. E hoje nós estamos aqui nesta manhã para lembrar você aquilo que a gente fala todo ano, aquilo que é chavão, aquilo que você está ouvindo em todo lugar, mas que Páscoa não é uma data comercial, igual as pessoas falam, né? Eu gosto de festa, então eu gosto de comprar chocolate, eu gosto de comprar o ovinho da Páscoa, eu gosto de festa, eu sou uma pessoa festeira, mas a Páscoa não se resume a isso. A Páscoa a gente comemora que o Cordeiro de Deus, Ele veio à terra, Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quando a gente hoje for celebrar a Páscoa, a gente vai lembrar, desde que Jesus lá na última ceia, Ele começou aquele processo ali na celebração da Páscoa, Ele cumprindo todas as etapas da Páscoa, desde quando Ele levou ali o seu corpo para morrer na cruz do Calvário como expiação dos nossos pecados, da mesma maneira que um cordeiro era sacrificado, ali no dia da expiação, na sexta-feira, no Santo dos Santos, para expiar o pecado, da mesma maneira que o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas, do mesmo jeito que os judeus eles comemoravam a Pessah, Jesus também, como Cordeiro Santo, Ele entregou a sua vida por nós, mas na sexta-feira Ele foi chicoteado. Na sexta-feira antes Ele foi negado, antes Ele já tinha sido traído, Ele tinha sido chicoteado, Ele tinha sido julgado, Ele tinha ido como ovelha muda, ao matadouro por amor a nós. Ele foi lá na cruz do Calvário. E na sexta-feira podia parecer que estava tudo acabado, que estava tudo terminado, que Satanás ele cumpriu o plano dele de matar Jesus. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E o plano não estava acabado, mas o plano estava concretizado. Porque Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele também um dia. Para vivermos eternamente com Ele. E eu ouvi um paralelo essa semana, que às vezes a gente pode estar vivendo uma sexta-feira na nossa vida, onde parece que está tudo destruído, onde parece que só há morte, onde parece que só há destruição, onde parece que esse vai ser o fim. Mas o fim não acabou, porque depois da morte Ele ressuscitou. E ainda que nos nossos dias atuais, a gente está vivendo dias tão difíceis, pode parecer que é uma sexta-feira de morte, uma sexta-feira difícil. O dia da ressurreição, Ele chega. O dia da vida, Ele chega. O dia do recomeço, Ele chega. E a promessa maior, ela está na ressurreição e na vida. No novo tempo que a ressurreição, ela vem trazer para todos nós. Hoje, passe o dia em família. Comemore com a sua família a Páscoa. Comemore porque o Cordeiro Santo, Ele desceu dos céus para que você e a sua família fossem salvos. Ele morreu na cruz do Calvário para que o sangue dele estivesse sobre a tua casa e sobre a tua família. E Ele ressuscitou para que você que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
para que você e a tua família sejam herdeiros dessa tão grande salvação. Para isso Ele morreu na cruz do Calvário. Isso nós celebramos hoje, a vida que nós temos em Jesus. Eu vou começar hoje só lendo um texto da Palavra de Deus, que eu acabei de fechar aqui, mas está lá em Mateus. Mateus capítulo 28, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Jesus morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. E hoje ele também quer que você se aproxime dele, que você o abrace, que você abra o seu coração e que você se prostre aos pés dele e o adore nesse dia e aceite viver a ressurreição e a vida que há em Jesus. O salmista uma vez ele falou assim: que benefícios que farei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. E ele fala que ele vai tomar o cálice da salvação. Hoje, no domingo de Páscoa, eu te convido a tomar o cálice da salvação, a participar com Jesus da morte, da ressurreição, porque o mundo ele não tem nada para te oferecer. O diabo veio para trazer morte, roubo e destruição, mas hoje Jesus quer que você passe da morte para a vida, e você saia do roubo, da morte, da destruição, e venha para a vida e a vida em abundância, que o Cordeiro vivo de Deus, ele preparou para você. Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Nós te adoramos, Senhor, porque nem a morte, Senhor, ela conseguiu te vencer. Nós queremos declarar como o apóstolo Paulo: ó morte, onde estão os seus aguilhões? Onde estão os aguilhões da morte? Porque tu vencestes a morte. Tu vencestes a morte, tu nos dás a certeza que assim como tu vencestes, nós um dia também venceremos e ressuscitaremos para viver juntamente contigo. E nós queremos declarar nesta manhã que tu és a nossa ressurreição, tu és a nossa vida. Nós te louvamos porque o nosso Deus, ele não está morto. O nosso Deus, ele está
sacrifício de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje nós somos justificados pela graça e nela nós somos salvos. E hoje nós comemoramos a ressurreição em Jesus. E nós podemos dizer que o diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Nós podemos dizer que o sepulcro está vazio. Oh, mas que como Ele ressuscitou num corpo glorificado, um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós encontraremos com Ele nos ares. E nós ressuscitaremos também, Senhor, como a Tua palavra diz. A qualquer momento nós ouviremos uma trombeta sendo tocada. Nós ouviremos o alarido dos anjos. E de repente todos os mortos em Jesus, eles ressuscitarão. Que cena maravilhosa. A Tua palavra diz que os mares entregarão os seus mortos, a terra entregarão os seus mortos. Aqueles que dormem em Jesus, aqueles que estiverem vivos no arrebatamento, todos eles ressuscitarão e serão arrebatados da terra e receberão um corpo glorificado e encontraremos com Jesus nos ares para comemorar as bodas do Cordeiro. Que cena maravilhosa, Pai! E nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui como Tua noiva, dizendo: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós queremos dizer como João falou lá em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Oh, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Vem, porque a Tua noiva, ela tem sede. A Tua noiva, ela tem fome de Ti. E nós queremos dizer nessa Páscoa que nós ansiamos pelo momento que vamos passar da morte para a vida e ressuscitaremos para viver contigo eternamente, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa ressurreição. Oh, recebe o poder de ressurreição sobre a tua vida nesta manhã. Recebe o poder de ressurreição sobre a tua família. Recebe o poder de ressurreição sobre a tua casa nesta manhã. Eu profetizo o mesmo Espírito que vivifica e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vos ressuscitará também. E eu profetizo a vida de Deus enchendo a tua casa nesta manhã. Eu profetizo a vida de Deus enchendo todos os cantinhos da tua casa. A vida de Deus inundando o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Chamar o presbítero Vinícius. Ele vai dar o estudo da escola dominical hoje, falando sobre a Páscoa. A paz do Senhor, amada igreja. Eu tenho que confessar que quando a minha me pediu para poder dar o estudo, eu fiquei muito na dúvida, porque ultimamente eu não tenho visto diferença de manhã entre estudo e culto, e eu fiquei meio confuso com relação a como preparar aquilo que eu ia falar. E apesar de estar nesses dias que a gente está em casa, eu estou numa correria bastante grande, porque quem como a Luana, professora, quem é professor sabe que a gente está tendo que se reinventar. Então ontem de noite eu parei para poder dar uma olhada no que eu iria falar hoje e fiquei assim, realmente impactado com aquilo que eu fui achando, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça
Eu achava uma coisa e na realidade eu fui a cada minuto durante essa noite, durante essa madrugada, encontrando indícios grandes, mostras fortes de que a todo momento na Bíblia, do início ao fim dela, fala sobre Jesus e fala sobre o sacrifício dele, que ele foi morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, para poder salvar a gente. E eu já tinha alguma coisa na cabeça, eu já sabia, eu já imaginava que uma das coisas que me impactou foi quando ano passado o Felipe ele ficou até revoltado, porque ele queria falar a respeito de Jesus, porque ele tinha aprendido a respeito da morte de Jesus e sabia que a Páscoa não representava só a morte de Jesus, representava também a vida. E eu viria para falar nesse sentido, de que a Páscoa ela é vida e também a morte, de que ela é morte, mas principalmente que ela é vida. E eu fui pesquisar porque para ser morte tinha que ter uma profecia a respeito disso, tinha que ter uma coisa que já viesse falando antes disso. E eu fui pesquisar quais eram as profecias, eu fui pesquisar o que já tinha sido falado a respeito da morte de Jesus, a respeito da crucificação, a respeito dele realmente ser um cordeiro, e de como funcionava isso de ser um cordeiro. Então eu fui procurar as origens disso, e eu achei lá a passagem da primeira Páscoa, lá na primeira Pessá, lá quando eles estavam no Êxodo, saindo do Egito. Eu fiquei, caramba, mas lá no Êxodo, foi lá no Êxodo que começou a história da Páscoa, foi lá no Êxodo que já começou a falar de Jesus. Não, começou a falar bem antes, mas falar dele como cordeiro, a primeira notícia que eu tive foi lá. E lá em Êxodo 12, 13, falava assim: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. E isso já fala bastante coisa para a gente, não é? Isso logo de cara fala uma coisa que a gente não tinha percebido, e a gente fica achando que na realidade o judeu ele tinha que aspergir o sangue na porta, nos umbrais da porta, para que o anjo da morte visse. E não. E na palavra fala bastante claro, mas o sangue vos será por sinal nas casas. Ele já falava que o sangue do cordeiro, que nessa ocasião era realmente um cordeiro, era um sinal, mas não era um sinal para Deus, era um sinal para nós. Ele já falava que a gente tinha que ficar preocupado com o sangue do cordeiro. E ele ainda falava que esse dia será por memorial e que a gente ia celebrar isso perpetuamente. E até hoje se lembra da Páscoa. Mas aí eu percebi o seguinte, que na realidade eu estava enganado. Eu percebi que não era nesse momento que ele falava primeiro de Jesus como cordeiro. Sabe, a gente tem que entender logo de início que o cordeiro, ele era um animal que ele era sacrificado para poder purificar o nosso sangue. E nesse primeiro momento, o sangue era do cordeiro de Deus. E esse sangue, ele não tinha uma característica de cordeiro só. O sangue de Jesus tinha todas as características desse cordeiro. E a gente vai ver as características mais para frente. Esse cordeiro que foi pedido ao povo de Moisés. Esse sangue nos livra da morte. Tanto lá, livrar os primogênitos, quanto agora livra a gente do salário do pecado, que é a morte. E além de tudo, desde aquela época, o sangue do cordeiro garantia para a gente a nossa descendência. Garantia que os primogênitos, que aquele que deveria herdar aquilo que é nosso, ficaria salvo. Percebi logo depois que eu me enganei, que não era essa primeira passagem que falava de Jesus como cordeiro, mas na realidade a primeira passagem estava lá em Abraão. Desculpa, estava lá em Gênesis com Abraão. E falava lá em Gênesis 22:8, falando assim, e disse a Abraão, no momento em que Deus tinha pedido a Abraão que matasse seu filho Isaque, que sacrificasse seu filho Isaque. Então, eles estavam caminhando já para o lugar do holocausto. Isaac estava carregando a lenha, estava carregando o fogo, estava carregando tudo. E ele mesmo percebeu que estava faltando alguma coisa. Ele mesmo percebeu que estava faltando o principal do sacrifício.
que era o animal, que era o cordeiro. E para amenizar, provavelmente, Abraão falou o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim eles caminharam juntos. Abraão lá, talvez ele provavelmente não soubesse a profundidade das palavras dele, mas ele já estava profetizando que Deus, ele ia sim dar não só um cordeiro para sacrificar naquele momento, mas que ele ia dar um cordeiro para salvar toda a humanidade para a vida eterna, para que a gente não morresse pelo pecado. E aí eu fui pensando, quantos sinais havia então de que Jesus seria o cordeiro? Quantas coisas comprovariam que aquele cordeiro que deveria morrer na Páscoa, o cordeiro de verdade, o derradeiro, aquele que realmente serviria como sacrifício final, quantos sinais estariam ali na Bíblia? E como eu falei para vocês, foi uma madrugada difícil, mas difícil, rapaz. Porque a cada minuto que a gente olhava um versículo, mas outro versículo, era difícil de conter lágrimas. Era complicado. Porque, em primeiro lugar, Jesus, ele mesmo avisou que ele seria o Cordeiro de Deus. Lá em João 5,39, ele fala, a palavra de Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então ele já sabia que todos aqueles textos, todos aqueles livros, todas aquelas profecias que estavam ali, falavam a respeito dele. Ele sabia, inclusive, qual era o final. Ele sabia, inclusive, que ele ia ser sacrificado, e que aquele sacrifício era necessário para que a gente tivesse vida eterna nesse momento. Os judeus, quando eles comemoravam como mandamento de Deus, estavam comemorando a Páscoa como mandamento de Deus, mas eles estavam olhando para o lado errado. Eles estavam comemorando que era a Páscoa para ele, que era a Pessade, que era a passagem, que era o momento em que Deus falou através de Arão, através de Moisés: sacrifica, que a partir de agora vocês serão livres. Pega um cordeiro, ele deu instruções específicas de como é que seria esse cordeiro. Ele falou que tinha que ser um cordeiro macho, que tinha que ter 1 ano de idade, que tinha que ser sem defeito. Assim como Jesus, que não teve nenhum pecado e que não se achou nenhuma mácula para ser sacrificado. Era o primeiro momento da libertação. Lá em Êxodo 12:3, fala assim, ó: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família, um para cada casa. E lá em Êxodo mesmo, 12, só que agora no versículo 5, ele vai dar as instruções específicas. Ele fala: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Sabe, Jesus era o cordeiro perfeito, porque a data era perfeita. Desde então, eles tinham uma data específica para poder comemorar a Páscoa. E inclusive Jesus foi crucificado por ocasião da Páscoa. E eles não atinaram para isso, tá? Ele foi crucificado, inclusive, no mesmo lugar que Abraão deixou de matar o seu filho Isaac. No mesmo lugar. É engraçado porque é como se Deus já estivesse fazendo um ensaio. Deus buscava em Abraão um homem que pudesse amar a ele, assim como Deus amava a humanidade, assim como Deus te amava, assim como Deus me ama, como Ele te ama. Ele buscava em Abraão alguém que pudesse sacrificar o próprio filho. E Ele escolheu o mesmo lugar. Ele escolheu as mesmas situações. Lá em Gênesis 12:14, fala assim, ó, e esse eu já li. Fala assim: este dia vos será por memorial. O celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ele fala aí que a Páscoa, que, bom, até onde eu sei, tem aproximadamente 2000 e pouquinhos anos, 2020 anos que a Páscoa de verdade aconteceu. E 2000 e poucos anos a gente continua. Os judeus, da maneira deles, enxergar que Jesus foi o sacrifício perfeito. E nós, ainda hoje, talvez ainda haja alguma desvirtuação disso. Talvez a gente ainda não perceba, muitas vezes, como o René falou, que não é uma data somente comercial, e que não deveria ser uma data nada comercial,
mas que é uma data especial, mas que é uma data não de religião, mas uma data de comunhão, de ligação, uma data em que a gente deveria comemorar, porque foi a data em que nós realmente fomos salvos da morte do pecado. Deus já estava avisando para nós que após essa Páscoa, essa passagem, Jesus ia servir de cordeiro para perdoar os nossos pecados. Sabe, Jesus foi declarado como Salvador, como Rei, como Cordeiro, desde muito antes da chegada dele. Isaías falou a respeito dele, e falou também como renascimento, como a gente que renasce toda vez que a gente acredita e aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Sabe, Isaías falou assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele fala do tronco de Jessé. Jessé, vocês todos devem lembrar que era o pai de Davi. Então ele falava que Jessé era a raiz, era o cara que começava, pensa numa árvore, o que está logo no comecinho é aquilo que vai engrossar, que vai sustentar a sua árvore. Só que quando a gente pensa numa árvore, a gente pensa que ela vai crescendo para cima. A gente pensa que de um tronco, que é uma haste grossa, vai sair um galho grosso, e daí vai sair um ramo, e daí vai sair uma folha. Só que não é essa ordem que está aqui. Ele fala que do tronco de Jessé sairá um rebento. Para de um tronco sair um galho, um rebento, algo novinho, um raminho, uma folha novinha, tenra, pura, não é de qualquer maneira. Esse tronco foi cortado, essa árvore foi cortada em algum momento, e esse tronco tinha sido cortado. Jessé veio Davi, Davi veio Salomão, e daí a sua linhagem, em algum momento, alguns anos depois, ela foi extirpada pelos babilônios. Alguns momentos depois, alguns anos depois, essa raiz, ela foi cortada, a descendência de Davi tinha quase sido extirpada, quase tinha sumido, e daí vem Jesus como um renovo novamente. Jeremias, Isaías falou, Jeremias também, ele viveu isso. Jeremias estava vivo na época em que ele viu o tronco de Jessé ser destruído e viver no exílio, e viver longe da sua terra, e viver na Babilônia. Ele estava vivendo o tempo da destruição. Ele profetizou lá em Jeremias 23:5, ele falou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. É legal que ele coloca aí o renovo com letra maiúscula. E aí a gente vai percebendo os detalhes de como que a Bíblia é rica, de como a palavra de Deus é rica. Se a gente prestar atenção, a gente vai ter uma surpresa a cada momento. Luana está assistindo isso aí? Luana sabe. Peraí, letra maiúscula. Por que letra maiúscula? Letra maiúscula é característica de nome próprio. Ele estava falando aí que o renovo era o Verbo, era o Cordeiro, era Jesus. Ele estava falando, não é um renovo qualquer, não é uma renovação, uma rebrotação. Ele falava, não, esse renovo é a pessoa de Jesus que vai nascer. Logo após isso ele fala das qualidades de Jesus, que é justo, que é rei, que reinará, que agirá sabiamente e que executará o juízo e a justiça na terra. Todas as características de Jesus, que é rei, que era sábio, que julgava, que era a justiça de Deus na terra. Sabe? Antes disso ele também foi previsto como cordeiro por Zacarias. Lá em Zacarias 3:9 fala que o amor, que esse apagaria uma multidão de pecados, ele cobriria uma multidão de pecados. Lá em Jeremias 3:9 fala assim: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E ele fala:
e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ele está falando exatamente do momento em que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e que naquele momento todo o preço do pecado estava pago por mim, pago por você. Eu estava lendo, eu nem coloquei aqui no meu esboço, mas em algumas vertentes, em alguns lugares que eu olhei, estava falando inclusive que nessa passagem Zacarias estava prevendo o próprio nome de Jesus. Então todos os profetas falaram a respeito dele, falaram onde nasceria, que situação nasceria, quando que nasceria, e falaram inclusive o nome dele. Não era uma coisa por acaso, não era uma coisa feita de qualquer jeito. Quando ele fala que eis que esculpirei a sua escultura, fala que ele está fazendo a imagem de Josué, e que Josué, na hora de traduzir, deu uma confusão e era o mesmo nome de Jesus. Sabe, eu separei aqui pelo menos mais umas 10 profecias, eu não vou nem contar direito aqui a respeito deles, e provavelmente vai ser a parte mais chata. Eu sei que não é a coisa mais legal do mundo me escutar, mas eu vou ler todas as profecias, porque essa é a confirmação de que Jesus era o nosso Cordeiro Pascal. Essa era a confirmação de que Jesus vinha para poder morrer pelos nossos pecados. Essas eram as confirmações que Jesus, ele tinha que derramar o sangue dele para que nós fôssemos salvos, e que é por isso que nós temos que comemorar hoje. Sabe, tem outras profecias e se cumpriram todas. A primeira dessas aqui que eu separei foi que ele será descendente da tribo de Judá. Lá em Gênesis, logo no início, fala assim, não se apartará o cetro de Judá. Olha o cetro aí, o símbolo, um dos símbolos da realeza, da majestade, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve a obediência dos povos. Quer ver uma outra coisa que eles também predisseram sobre Jesus? Que ele nasceria em Belém. Olha o Velho Testamento falando aí de novo, lá em Miqueias 5, versículo 1 e versículo 2, fala assim, mas tu, Belém, Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias de longínquo passado. Ele já falava que ele tinha que ser humilde, que ele tinha que nascer da menor cidade. Ele falava também que nasceria de uma virgem. Olha o Velho Testamento falando lá em Isaías 7,14, falando assim, por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal de uma virgem, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Essa parte eu posso estar enganado, Mariane, Deus conosco, Emanuel, não é? O nome dele de novo. No sexto tópico, fala que haveria matanças de inocentes em Belém. Lá em Jeremias de novo, no capítulo 31, versículo 15, fala: Eis o que diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Era predizendo lá em Jeremias a matança pela qual que fugiram. Quinta profecia, lá em Oséias 11, versículo 1, fala que José ia fugir para o Egito. Lá fala: Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Falava que ele seria rejeitado pelos judeus. Ele era um judeu e não era querido pelos judeus. Os judeus não tinham fé nele. Lá em Isaías 53:3 fala: era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado em sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Peraí, não era um sofrimento qualquer, era um sofrimento de tortura, era um sofrimento sobre-humano, diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Ele sofreu a maldição por nós.
Ele pagou esse preço. E muitos de nós não estavam prestando atenção nele no momento, assim como muitos de nós em certos momentos não prestamos atenção. 9. No tópico. Entrará triunfalmente em Jerusalém montado no jumento. E essa passagem todos conhecem. Lá em Zacarias 9:9 já fala, já prevê, já profetiza: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Olha a simplicidade novamente. Olha a simplicidade novamente de nascer numa cidade pequena, de não vir no melhor cavalo, de não precisar da maior pompa, mas que ainda assim é recebido com júbilo pelo seu povo. Previu também que seria traído por um dos seus. Lá em Salmos 40:10 fala: até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O homem que mais previu, além de ser traído, Deus deu o valor exato. Falou em Zacarias 11:12: eu disse-lhes: dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. E isso é justificado lá em Mateus, né? Mateus fala: que quereis dar-me, e eu vos entregarei. Isso já é Judas negociando a vida de Jesus. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Sabe, assim como um cordeiro, ele foi sacrificado, ele foi tosquiado, ele foi humilhado em silêncio. Lá em Isaías 53:7 fala: foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. E eu tenho passado em certos desgostos ultimamente ao ver alguns líderes religiosos que, ao invés de seguirem o exemplo de Jesus, acabam abrindo a boca em um momento que não era para abrir. Por mais que eu não goste de política, por mais que eu não goste de grandes mídias ou coisa parecida, eu de vez em quando acabo vendo as declarações de alguns líderes religiosos em que, infelizmente, ao invés de se manterem como cordeiros, não, a gente já falou tanto a respeito de sacrifício, e a gente sabe que o sacrifício tem que ser dado de bom grado. A gente vê tanta pessoa falando demais, em vez de seguir o exemplo de Jesus, que ele, apesar dele ver a injustiça toda, apesar dele ver tudo que estava acontecendo com ele se manteve quieto. Quando ele foi inquirido lá, antes da morte dele, se ele era o rei dos judeus, se ele era o filho do Deus vivo, se ele era o Senhor dos exércitos, ele só falou: tu o disseste, isto não saiu da minha boca. Sabe, lá em Isaías 53:4 e 5 já falava que ele ia sofrer por nós, que ele ia sofrer pelos outros. Lá falava assim, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Também foi previsto a cada passo que ele dava. Foi previsto que ele, na cruz, ele seria crucificado no meio de malfeitores, no meio de bandidos. Lá em Isaías também, 53:12 fala: e eis que porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, intercedendo pelos culpados. É engraçado porque a gente parece que está falando a respeito do Novo Testamento.
É engraçado porque parece que a gente está falando sobre Lucas, Mateus, João, que relataram a vida de Jesus, e não. E a Bíblia só testifica, só confirma. Desde o início fala, olha, vai vir ele vai vir por tua causa, ele vai ser sacrificado, ele vai vir e vai morrer porque você tem que ser salvo. E só basta você aceitar ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Lá também falava das mãos e dos pés. Lá em Salmo 21:17 fala da perfuração. Fala assim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Falando de todos os algozes de Jesus. E ainda fala, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Fala de todo o sofrimento dele antes de morrer. Fala que iriam cuspir na cara dele. Também os algozes, lá em Salmo 21:6-9, fala assim, a vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, eu sou um verme, não sou homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim. Que era justamente o que faziam com Jesus. Dizem menando a cabeça, falando sobre a cabeça, né? Esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve se o ama. E é interessante ver que foi a mesma pergunta que fizeram, foi o mesmo desafio que fizeram para Jesus na cruz. Se você és o Filho de Deus vivo, te salva-te. Falava que para ele beber na crucificação iam dar vinagre. Lá em Salmo 68:22 fala, puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Falava, inclusive, que nenhum osso dele seria quebrado, assim como o cordeiro da primeira Páscoa, da primeira Pessá, que não se podia quebrar os ossos. Lá em Salmo 33:21 fala, ele protege cada um dos seus ossos e nenhum deles será quebrado. E essa era uma profecia importante, porque você imagina a visão de um Deus que ressuscitou, que antes era somente homem, enquanto era também Deus, e que era 100% homem e 100% Deus, e que ressuscitou com o corpo glorificado, com todas as chagas, com as mãos e os pés transpassados, furados, sangrando. Era costume, para acabar de matar, para ter certeza de que eles não estariam vivos após a crucificação, que se quebrassem as pernas daqueles que eram crucificados, para garantir isso, para que eles morressem mais rápido. Mas na própria Bíblia fala que ao retirarem ele da cruz e verem que ele já estava morto, não foi necessário quebrar os seus pés, as suas pernas, porque se o fossem, ele viria a esse mundo com as mesmas chagas, com as pernas quebradas, com a visão de um derrotado, provavelmente sem conseguir andar. E não, ele mesmo com as chagas foi glorioso, vitorioso, porque ele venceu provavelmente a única coisa que a gente não consegue fazer reverter. E ele, eu não vou falar disso agora não, vou deixar para frente. Previu que ele seria transpassado por uma lança de lado a lado. Lá em Zacarias 12:10 fala, suscitarei sobre ele a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Chorarão amargamente, como se chora um primogênito. Falava sobre sortear as vestes, sobre tirar as sortes da veste de Jesus, lá em Salmo 21:19. Falava assim, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. E por último, para acabar de falar das profecias dele como um cordeiro, como um morto, como um sacrifício, fala que ele seria sepultado em uma tumba de ricos. Lá em Isaías 53:9, foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Rapaz, como eu falei,
A impressão que dá é que você está falando a respeito do Novo Testamento. A impressão que dá é que você está falando a respeito de uma coisa que vem depois da lei. E não. Ele tinha sido avisado, ele tinha sido pregado, ele tinha sido ansiado, ele tinha sido profetizado como cordeiro. Ele tinha sido, ele, o Verbo, o amor, que veio habitar entre nós. Ele tinha sido profetizado como a nossa única esperança, como a nossa salvação. Sabe, eu não havia falado, mas agora eu preciso falar, não a respeito de uma Páscoa de morte, mas a respeito de uma Páscoa de vida, a respeito de uma Páscoa em que eu sei que Jesus, ele não só ressuscitou, ele não só conseguiu voltar da única coisa que nós não conseguimos remediar. E a gente tem pensado muito, e o que nos dá esperança, e não a nós só, mas ao mundo inteiro, é que a gente está passando por um momento difícil, que a gente está passando por um momento de pandemia, que a gente está vivendo um momento de morte, que a gente está vivendo um momento em que a gente viu acontecer tantas vezes durante a história. A gente viu gripe espanhola, pelo menos a gente teve notícia, a gente viu peste bubônica, a gente viu peste negra, a gente viu guerras. E a gente sabe que nós temos uma esperança. Não porque a gente viu a humanidade permanecer, prevalecer, porque ainda tem gente pra caramba nessa terra, mas porque a nossa esperança é que Jesus, ele não só venceu a morte, como ele continua vivo. Ele não só foi morto e voltou do mundo dos mortos, ele não só foi morto e voltou para mostrar a sua glória, como ele continua vivo, ele ascendeu aos céus e continua olhando por nós. Sabe, havia profecia já de que ele ressuscitaria. Lá em Salmo 15:10 falava: porque vós não abandonareis a minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. Então ele já falava lá que o corpo de Deus, de Jesus, não seria corrupto, que ele não passaria um mês lá dentro da cova, que ele não chegaria a apodrecer, que ele ia morrer sim, mas que ele ia vencer a morte, que ia voltar antes do seu corpo começar a degradar-se. Foi previsto também lá em Salmo 67:19 que ele ascenderia ao céu sem morte, que ele estaria vivo ainda no dia de hoje, em glória. Lá em Salmo 67:19 fala: subindo nas alturas, levastes os cativos, recebestes homens com os tributos, aqueles que recusaram habitar com o Senhor Deus. Ele subiu às alturas. E sabe, eu coloquei na minha cabeça uma pergunta, que eu não sei se eu consegui responder para mim mesmo, e que eu espero responder para vocês. Eu não sei como, e que o Espírito Santo me ajude. Mas por que ele ressuscitou? Por que ele precisava ressuscitar? Por que ele precisava novamente estar aqui vivo, com seu corpo físico? Porque ele tinha feito tantas coisas, tantas maravilhas, tantos milagres. Ele tinha feito o cego enxergar, ele tinha visto o paralítico andar, ele tinha feito coisas maravilhosas, ele fez Lázaro voltar à vida. Isso não deveria ser sinal suficiente para nós que ele era o Filho do Homem, que ele era o Verbo que estava no início da criação, que ele era todo poderoso e todo maravilhoso, que ele era homem, mas que ele também era Deus. Só isso deveria bastar. Só isso deveria ser suficiente. Mas ele ressuscitou para que nós pudéssemos crer. Existe apenas uma coisa definitiva e que a gente ainda não consegue entender, e que a gente não consegue reverter. Coronavírus, em algum momento, eu creio, nós vamos superar. Provavelmente, com toda essa mobilização, acharão uma vacina para que nós não nos contagiemos, ou para que nós tenhamos em algum momento alguma imunidade, ou que seus efeitos sejam cada vez menores. Praticamente todas as doenças que são importantes, praticamente todas as doenças que são muito mortíferas, em algum momento nós achamos uma solução. O HIV, a gente trabalha com isso, as pessoas têm vida com o HIV, as pessoas conseguem sobreviver de vida normal, saúde. Todas as doenças, todas,
se eles não acham a cura, eles acham um paliativo. Eles retardam seus efeitos. Os médicos, a medicina, os cientistas, eles fazem com que a sua vida perdure mais. Porém, existe uma coisa que não existe como eles reverterem, que é a morte. Uma vez que foi realmente dado lá que a pessoa morreu, salvo em raríssimos casos, em que mesmo a ciência não tem explicação, a morte é irreversível. A não ser que Deus queira te dar uma segunda chance. A morte não há nada que nós, como seres humanos, possamos fazer. E ainda mais naquele tempo. Há 2000 anos atrás, sem recurso, sem desfibrilador, sem remédio moderno, sem UTI, sem respirador. Imagina naquela época. Ele foi dado como morto, ele não foi dado como morto por 15 minutos. Ele não foi dado como morto por um dia, por 3 horas, pode falar assim, não, é um caso de catalepsia, já ouvi falar. Os antigos falavam, o cara passava 24 horas morto, depois volta. Não. Ele passou 3 dias em uma sepultura. 3 dias. Para que o povo tivesse certeza, bom, agora ele morreu. E para que o povo ficasse confuso, caramba, agora ele voltou. Ele não só pôde curar todos aqueles que ele curou, ele não pôde somente fazer os milagres e maravilhas que ele fez, mas ele também pôde voltar do mundo dos mortos, glorioso, após ter tirado a chave do inferno das mãos do diabo. Sabe? Ele morreu para que nós pudéssemos, para que nós possamos ter. Jesus ainda vivo, ele nos traz a esperança de que em breve, assim como fala na palavra dele, como um ladrão, em um momento que ninguém sabe quando, ele vai voltar. Ele morreu para que ele ressuscitou, para que nós estivéssemos na expectativa e preparados para que a qualquer momento ele pudesse estar no meio de nós novamente. E nós sabemos, não só que ele vai voltar, mas nós sabemos que ele voltará glorioso, com o seu exército, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar a nós, eu e você. Sabe? Ele ressuscitou para que ele pudesse estabelecer a sua volta, vivo e liderando o seu exército. Eu quero acabar lendo lá em Apocalipse 19, 11. E aí aqui eu peguei uma versão um pouquinho diferente, peguei a nova versão internacional, em que falava assim, ó: eu vi os céus abertos, e diante de mim eu vi um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho com furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está vivo para provar que ele não é somente um rei, que ele não era somente um homem, que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Senhor dos Senhores, que ele tem poder acima do sobrenatural para poder mudar a nossa vida, para poder nos salvar dos pecados. Ele veio, ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele veio e ele voltará. E ele voltará para julgar e para reinar sobre o seu povo com cetro de ferro. Sabe? Ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós. Então, quando o Felipe ano passado falou
A Páscoa é sobre vida, e eu tenho que retificar o meu filho um pouco. A Páscoa é sobre morte, é sobre vida, porque se Deus não fosse morto lá na cruz pelos nossos pecados, nós agora não teríamos vida em abundância. A morte dele nos trouxe vida. A morte dele nos salvou de morrer. A morte dele nos purificou do pecado. Desde o início, desde Gênesis, estava falando que o sangue dele seria derramado e que o sangue seria por sinal para nós. Que nós teríamos que olhar para o sangue e nós teríamos um sinal de que Deus nos ama e que Ele daria sim o cordeiro dele por nós. É o sangue que foi derramado na morte de Jesus, mas é também a ressurreição. É a vida, é a vitória de Jesus sobre a morte. É sobre isso que eu acredito que falamos. Pastora Riane, a senhora poderia, por favor? Espera só um pouquinho, ela vai vindo lá de trás, devagar, sem pressa. Amor, o povo já está esperando aqui um tempão, tendo que ouvir eu falar, entendeu? Já estou entediado. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus, Ele é a nossa vida. Porque nós comemoramos hoje um Jesus que está vivo. A cruz, ela está vazia. O sepulcro, ele está vazio. Mas hoje, Jesus, Ele vive e Ele habita dentro de mim e dentro de você. Amados, hoje a gente fica com um sentimento duplo, às vezes, né, contraditório até. Hoje seria um dia que a minha mãe estaria preparando uma bacalhada gostosa que o meu pai ama. O Douglas estaria preparando. Ano passado o Douglas fez uns ovos de Páscoa de colher, assim, uma coisa deliciosa. O Felipe ajudou a preparar e foi um momento tão delicioso. E hoje a gente estaria engordando lá com o Douglas, com aqueles ovos maravilhosos. Mas eu quero dizer, Douglas, quando acabar a quarentena pode rolar ovo também. Não aguento comer muito, mas um pedacinho da carne. Mas hoje a gente estaria em família, né? Com a nossa família maior, com pais, com avós, né? Com crianças brincando. Mas hoje, amados, nós estamos na nossa família, na nossa casa, eu, Vinícius, Felipe. Tentei fazer lá, já está lá meio que pronto, uma bacalhada inspirada na minha mãe. Fiz um doce lá com o Felipe. Mas eu queria que hoje você não deixasse que um dia de tristeza dissesse assim: poxa, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Mas celebre a presença de Jesus, celebre a vida de Jesus dentro da tua casa. Hoje é uma oportunidade de você almoçar em família mesmo, sabe? Porque às vezes a gente faz um almoço, mas vai cada um para um canto, vai comer assistindo televisão, vai comer no WhatsApp, vai comer vendo um vídeo. Não, hoje, reúne a tua família em volta de uma mesa, se você puder, né? Se você puder, reúna a tua família, dê as mãos, ora, agradeça o sacrifício de Jesus. Canta uma música junto com a tua família antes do almoço. Celebra esse momento de festa, de comunhão. Lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lembra que a tua família está aí hoje, salva, liberta, resgatada, redimida, e que nenhum mal tem chegado à sua tenda, porque um dia Jesus te amou tanto, 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 que derramou seu sangue para que você tivesse vida. Então hoje, reúne tua família. Reúne em volta da mesa. Reúne em volta da mesa, deixa o celular longe. Se você quiser tirar uma foto, tira uma foto antes. Depois, deixa o celular longe e reúne a tua família. E conversa, e ri, e brinca, e ora.
e canta, e olha no olho, sabe? Quanto tempo você não olha no olho, você não brinca, e não fala de coronavírus, não fala de pandemia, mas só agradece a Deus. Agradece pela tua família, agradece pelo momento que você tem de estar em casa, de estar em família, de celebrar Jesus com a tua família. Aproveita esse momento. Depois, faz chamada de vídeo, se você puder, para os teus parentes, para a tua família, né? A internet nesses momentos, depois terminar o almoço, pelo amor de Deus, né? Mas depois, aproxima. Faz chamada de vídeo. Ontem aconteceu uma coisa tão legal. Ontem caiu o primeiro dentinho do Felipe e a minha mãe, ela não estava presente fisicamente, mas a gente estava com a câmera do celular ligada numa chamada de vídeo e eu e o Vinícius tremendo de medo, tentando arrancar o dentinho, nervosa, o Felipe nervoso, e eu nervosa, o Vinícius nervoso e o Felipe muito corajoso, querendo arrancar o dentinho. E foi tão legal, porque minha mãe que estava ensinando a gente como amarrar a linha, né, como puxar e como fazer. E aí eu e o Vinícius, a gente não tinha coragem, ela falava para a gente continuar. O que eu estou querendo dizer com isso? Houve um tempo de comunhão. Minha mãe participou do primeiro dentinho que caiu do Felipe. Meu pai participou, né? E a gente estava junto, mesmo que separado fisicamente. Então, hoje é dia também de fazer aquela chamada de vídeo gostosa com a tua família. Hoje é dia de ligar para aquela pessoa que você às vezes não liga há muito tempo, porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, para que com Ele também a gente se reconcilie e a gente tenha paz com todos. Viva o dia de hoje em alegria. Viva o dia de hoje em família. Viva o dia de hoje em paz. Viva o dia de hoje no amor de Jesus que morreu na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida em abundância. À noite nós vamos estar aqui. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da ressurreição em Jesus. Então hoje às 7h30 nós estaremos reunidos aqui. Amados, já sou ruim de data, agora na quarentena estou complicada de data, mas eu acho que hoje na casa da Lésia tem motivo de festa além da Páscoa, não é isso, Lésia? Eu acho, né, se eu estiver no dia certo, se eu não tiver, o parabéns fica válido, tá, Lésia? Mas eu acredito que é hoje sim, né, o aniversário da Lésia, essa mulher de Deus tão amada, essa mulher de Deus tão comprometida, essa mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de comprometimento santo, essa mãe maravilhosa, essa mãe exemplar, que tanto serve de exemplo para mim, né, que tanto serve de exemplo de família abençoada. Então a gente quer dar os parabéns para a Lésia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Ai, a gente está com tanta saudade, tanta saudade. Deus abençoe. E eu vou ministrar nessa apostólica. E depois a gente canta parabéns, né? E quando voltar a gente vai ter muito bolo nesse culto de retorno, né? Muito bolo gostoso. Quem sabe o Douglas não faz uns ovos de colher para a gente comer nesse culto também, né? Senhor nosso Deus, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Porque a nossa família, Senhor, foi aspergida pelo teu sangue. E em ti nós somos guardados, em ti nós somos cuidados. Em ti nós vivemos uma novidade de vida. Em ti o poder da ressurreição e da vida está sobre as nossas famílias. Eu te louvo e te agradeço nesta manhã. Muito obrigada. Porque tu escolheste o amor à nossa vida ao invés da tua.
Eu te agradeço porque tu nos amaste tanto, 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 que nós não temos palavras para descrever. E nós queremos dizer nesta manhã que o teu amor, ele nos constrange. O teu amor, ele nos faz, Senhor, lembrar que nós não somos merecedores, mas ainda assim tu nos ama. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada pela vida. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada, Pai, pela tua ressurreição. Obrigada porque a minha família está debaixo da cruz. Porque eu não preciso temer a mal nenhum, porque a minha família está debaixo da cruz do Calvário, aspergida pelo sangue de Jesus. Obrigada, Papai. Nós te amamos, nós te adoramos neste dia. Tu és a ressurreição, tu és a vida. E nós confessamos que aquele que está em ti, ainda que esteja morto, viverá. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todas permaneçam agora e para sempre. Amém. Bora cantar parabéns, família Canaã. Tem música? Tem sim. Assim eu vou saber cantar. Abençoado, um dia feliz, um dia de família, um dia de comunhão. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Isso vai passar, amados. Em breve a igreja vai estar cheia e a gente vai estar aqui juntos, se abraçando, se beijando, porque isso vai passar. Nós somos família de Deus. Até de noite, amados. Amo vocês.